Olá, meninas! Olá, meninas! Estou aqui, convidado mais uma vez. Fui incumbido a falar novamente sobre vinhos, né? Foi um tema bastante discutido nos vídeos que nós fizemos da última vez. Não é novidade para ninguém que a gente gosta muito de vinhos, exceto para aquelas pessoas que estão acompanhando agora. Nós viemos até aqui, minha esposa e eu, para desmistificar algumas coisas que se falam sobre vinho e saúde. Vou trazer esse tema aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bora lá? Então, antes da gente começar a falar sobre os benefícios que o vinho pode trazer para a saúde, vamos falar um pouquinho da história, né? Ao longo do tempo aí, como foi descoberto esses benefícios que o vinho pode trazer para a saúde. Porque naquela época não se existia assim tantas pesquisas como tem hoje, né? Hoje a gente tem grandes universidades aí, até cientistas, né, que fizeram estudos e constataram assim que há benefícios que o vinho pode trazer para a saúde. Mas levando isso para o passado, quando a gente, lá na época assim, da Roma Antiga, Egito Antigo, da Grécia Antiga, o vinho ele era utilizado principalmente para cultos, né, para que você pudesse homenagear os deuses, né, para rituais. Então se usava muito o vinho para este fim, né? Então inclusive existia na Grécia Antiga um deus que era Dionísio, que foi um dos deuses mais importantes da mitologia grega. Ele era filho de Zeus e Dionísio, verdade, e Dionísio ele é o deus do vinho, não só o deus do vinho, deus das festas e deus da libido, gente. Já gostei desse. Já gostou. Por isso que eu acho que falam que o vinho, né, tem essa ligação o vinho é tão afrodisíaco. E é mesmo, né, quando bebe assim um vinho, o negócio tende a dar uma esquentada, né? Imagina. todo mundo fica feliz, né? O negócio dá um calor. Dá um calor, a galera tende a esquentar um pouquinho. Então, falando lá, principalmente na época da Roma Antiga, o Império Romano, né? Quando começou, eles produziam muito vinho. Por quê? Porque, inclusive, os escravos tomavam vinho. Naquela época, eles não tinham tanta... A água, ela não era tão boa para consumo como é hoje, né? Hoje a gente tem tratamento de água. Então, na Roma Antiga principalmente, até os escravos tomavam vinho porque o risco deles contraírem doença tomando vinho era muito menor do que tomando água. Então o risco, né, de bebendo água era possível eles contraírem doença. Então Roma era uma cidade que possuía mais de 1 milhão de habitantes, necessitava de muito vinho para consumo local, e aí conforme eles foram conquistando, né, outros países como França, Espanha, Alemanha, eles começaram a cultivar os vinhedos nesses locais. E aquilo que era produzido nesses locais era trazido também para Roma para consumo próprio. Nossa, mano, já não sabia tanta coisa assim da história? A gente pesquisa um pouquinho. Os temas que a gente gosta, a gente acaba pesquisando um pouquinho mais. Principalmente para quem gosta de acompanhar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de série e filmes que... por exemplo, eu gosto muito de uma série que chama Vikings. Então, nessa série eles consomem bastante vinho. A gente teve aquela série que a gente assistia juntos muito, que era Game of Thrones, também tinha um consumo alto de vinho. Quem não? E eu não sei se você vai se lembrar quando tinha aquelas batalhas épicas, assim, que um monte de gente lá ficava com fratura exposta, sem braço, todo cortado, isso e aquilo. Eles costumam, pode observar isso, eles costumavam utilizar o vinho para curar feridas. Então o vinho ele também tem esse efeito, deixar né? A ferida bêbada. Deixar a ferida bêbada não. Mas é que tem uma substância no vinho que ele ajuda na cicatrização. Então é possível você ver nesses rituais aí, ou nas batalhas, eles curavam, né? Utilizavam o vinho para ajudar a curar as feridas. E trazendo um pouco mais para a Idade Média, nas igrejas era muito comum. E é comum até hoje, né? Você utilizar o vinho para as missas, para essas santas missas. Então, já na Idade Média, esse consumo do vinho já era uma realidade. Por conta disso, o vinho na França e principalmente na Alemanha, as técnicas elas melhoraram muito.
né, as técnicas de produção, de cultivo das uvas, de produção do vinho e de armazenamento, por isso que, principalmente nesses locais, né, o consumo de vinho ele é muito alto e a qualidade dos vinhos também é muito boa, né, de passagem. Já na Idade Média, a coisa começou a melhorar muito para consumo principalmente. Trazendo agora para essa questão do vinho, né, do vinho e saúde, né, que é o tema aqui. Existia um programa nos Estados Unidos, hoje não existe mais, isso aí era na década de 90, que se chamava 60 Minutes. Eles costumavam fazer matérias que tinham um conteúdo assim que geralmente causava bastante discussão. Eles fizeram uma matéria que eles estudaram por que na França, por exemplo, apesar dos franceses eles consumirem uma comida que geralmente contém muita gordura, porque os franceses eles tinham menos incidência de doenças coronarianas que os americanos, por exemplo. Por conta dessa matéria que foi feita lá, teve assim lá nos Estados Unidos estourou o consumo assim de vinho, porque eles associaram o fato deles não terem doenças ou uma quantidade menor de doenças coronarianas pelo fato dos franceses beberem muito vinho. Então o consumo de vinho tinto nos Estados Unidos assim ele explodiu. E recentemente, inclusive na China, o consumo de vinho tinto ele aumentou muito. Aliás, a China é um grande produtor de vinho tinto. Eles consomem muito vinho tinto, apesar do vinho branco harmonizar melhor com o tipo de comida deles, mas principalmente por conta dos benefícios que o vinho traz, sim, né, para evitar aí doenças coronarianas. Mas calma, né, gente? Não é também... Não é assim que você vai chegar lá no hospital agora com parcimônia, né? Com um problema, né, no coração, por exemplo, né, e o médico vai receitar para você beber vinho, não é isso. Tudo em excesso. Tudo em excesso pode trazer um problema. Aliás, o que acontece assim, tem muitos estudos, né, muitos estudos mesmo de grandes universidades, eles já constataram sim que o vinho pode trazer benefícios para a saúde. Por quê? Porque o vinho ele tem uma substância que vem da casca da uva, que é o resveratrol. Então, ele ajuda a afinar o sangue, mas isso é um benefício que geralmente o álcool, né? O álcool ele já faz isso, né? Ele já ajuda um pouco a afinar o sangue. Ele diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom em cerca de 20%. Existem estudos comprovando isso. Mas houve um período aí que estavam associando o vinho ao emagrecimento. Então saiu inclusive em diversas revistas aí, em portais, não, que o vinho emagrece, que o vinho emagrece, que o vinho emagrece. E por que eles disseram isso? Porque o vinho... Mas ele emagrece? Vamos lá. Vamos chegar nessa parte. Eu tô interessada nessa parte. O vinho, ele faz aumentar os batimentos cardíacos. Então com isso o que acontece? Acaba dando uma acelerada do seu metabolismo e pode sim, por conta do metabolismo mais acelerado, ajudar assim, numa queima de gordura. Mas para você ter esse benefício, você teria que tomar muito vinho, uma quantidade muito grande de vinho. E aí... Não incha? Hã? Só fica inchado? Não fica. Você precisa tomar uma quantidade muito grande de vinho. E assim, o vinho é calórico. É como toda bebida alcoólica, o vinho ele também é calórico. 1 ml de vinho tem cerca de 1 caloria. Então você beber uma garrafa dessa aqui, por exemplo, inteira, todinha, que tem 750 ml, é como se você estivesse consumindo você sozinho 750 calorias, né? Então, gente, como é que você vai beber uma garrafa inteira com 750 calorias e emagrecer? Fora isso, né? Não façam isso. Fora isso, vocês ainda podem desenvolver, né, um alcoolismo, né, uma cirrose. Claro. Então, assim, tudo com parcimônia, como você diz. Tomar os vinhos, ou a bebida, não só o vinho, né, principalmente o álcool, nas quantidades moderadas, né, para não ter nenhum tipo de problema e você ter o benefício da bebida. Agora, o que seria então o recomendado, né, para beber? O que os estudos dizem, aquilo que é indicado é que a mulher é 1 taça de vinho e o homem por dia, tá? E o homem pode beber até 2 taças. Eles sempre com vantagem, né, minha gente? Sempre eles na vantagem. Sempre a gente na vantagem, né? Mas, a gente bebe menos e engorda mais, eles bebem mais e emagrecem mais depressa. Mas 1 tacinha já tá bom, né? Então, assim, respondendo a pergunta, o vinho não substitui a academia, tá, gente? O vinho não
substituir a dieta. O que vai fazer ou vai ajudar vocês a emagrecerem é ter uma dieta balanceada, adequada aí ao seu biotipo, ao que o seu corpo precisa, né, de substâncias aí, de vitaminas, né, e fibras e uma série de outras coisas para você poder ter o benefício de emagrecimento. A atividade física, ainda que seja uma atividade moderada, porque aí sim você passa a ter o benefício de emagrecer. O vinho ele não vai substituir a academia, ele não vai substituir a sua dieta e ele não vai fazer você emagrecer. Já pensou, gente? Que maravilha, a gente deitado no emagrecer. Sofá, assistindo um filminho, tomando um vinho e emagrecendo. Exatamente, seria maravilhoso, porque vinho já é bom demais, né? E se ele ajudasse a emagrecer, seria melhor ainda, né? Mas, infelizmente, isso ainda não é possível. Ainda não. O seu nutricionista, o seu endócrino, eles não vão receitar vinho para você emagrecer, infelizmente. Tá? Então, o vinho ele vai ajudar sim, principalmente aí para quem tem colesterol, né, ou alguma doença aí coronariana, ou para não desenvolver uma doença coronariana. E esses benefícios é comprovado. Isso não é um tratamento, tá? Não é um tratamento, são estudos que falam dessa relação. Mas é sempre bom você procurar seu médico. Exatamente. Até porque assim é muito difícil. Principalmente pessoas que já têm esse tipo de doença. Qualquer coisa que vai inserir na alimentação ou mesmo na atividade física tem que ser com orientação. Precisa consultar aí o seu médico. Até porque, geralmente, quando a gente bebe um vinho, dificilmente a gente bebe vinho sem comer nada. Uma vez ou outra. É o vinho que emagrece com um queijinho. Não tem como, né? Então você vai tomar um vinho, comer aquele queijinho gorduroso e vai achar que vai emagrecer, não vai um risotinho, né? Uma perninha de cordeiro, né? Pois é. Então não vai mesmo. Aí quem tá... Acho que o vinho vai fazer milagre, né? E nós, inclusive, somos, né, a realidade do que acontece, né? Porque a gente passou esse período de pandemia comendo e bebendo vinho quase que todos os dias. O resultado foi... Vocês viram, né, o resultado? O resultado foi 8 quilos em mim, né? Que a gente teve que batalhar aí pra tirar. Fora os meus, nem vou falar. Infelizmente tivemos que cortar o vinho por um período. Foi. Então, só para fechar aí, o vinho ele traz benefícios para a saúde sim, mas ele não vai fazer vocês emagrecerem, Judites e Jeremias, ok? Paciência, então, né, gente? Paciência. Vão para dieta, vão para reeducação alimentar. E para exercício. Beleza? Então, se vocês gostaram, deixem aí os seus comentários, se inscrevam, ativem o sininho e se tiverem interesse por esse tema aqui de vinho, quiser saber mais alguma outra coisa, a gente volta. Traz o Jeremias de novo. De repente a gente pode até algum dia trazer um convidado mais especialista que eu, porque eu não sou apenas um amante do vinho, ou enófilo, como eles costumam dizer tecnicamente, mas posso trazer um pouquinho daquilo que eu sei para contribuir aí com vocês e com o canal do Armário da Judite. Beleza? Então, meninas e meninos, muito obrigado. Deixem aí as sugestões para os próximos vídeos. Beijo! Beijo!